Você conhece esse bichinho aqui? Sabe qual a relação dele com a oncologia? Hoje eu vou falar um pouquinho de uma curiosidade, um pouquinho da história, um pequeno capítulo da história da medicina e da história da oncologia, envolvendo esse bichinho aqui. Fez parte da minha infância e há um ano atrás eu ganhei um casalzinho de uma paciente minha e já está na terceira ninhada, né? Então não aguentei mais, eu moro no apartamento, tive que passar adiante, só estou com 3 agora. É o porquinho da Índia, tá? Embora tenha Índia no seu nome, não vem da Índia, né? É um roedor originário aqui da América Latina, só que como os espanhóis nominaram aqui erroneamente a América Latina como Índia, né? Porque eles estavam procurando a Índia naquela época do século XV, XVI, ficou como o porquinho da Índia. Esse animalzinho aqui tem uma participação, né, coadjuvante aí da história da oncologia e principalmente da citopatologia, envolvendo um outro personagem conhecido de vocês, que é o George Papanicolaou. George Papanicolaou é um médico grego, que na verdade fez a sua formação na Alemanha, saiu da Grécia e foi para a Alemanha no início do século XX, e depois exerceu medicina basicamente e as suas pesquisas em Cornell, em Nova York, no início do século XIX. Ele é considerado também o papa da citopatologia. O que é isso, né? A citopatologia é o estudo das células, das suas alterações celulares. E ele fez as suas primeiras pesquisas se utilizando desse animalzinho aí, né? E quais foram as suas pesquisas e que fizeram ele ser conhecido mundialmente, né? Tudo começou quando ele começou a analisar as células do colo uterino das fêmeas do porquinho da Índia, e ele começou a prever que, com um certo grau de exatidão, quando que aqueles animais entrariam no cio, simplesmente analisando o comportamento da alteração celular, né? E aí ele transferiu esses conhecimentos na fase pré-clínica, que a gente chama, né? Os estudos pré-clínicos quando são feitos basicamente em laboratorial, e fase clínica quando passa a ser feito em seres humanos. Então ele pegou esse conhecimento de transição das células do colo uterino e a sua relação com o estado ovulatório para seres humanos. E uma das primeiras pessoas a serem estudadas foi a sua própria mulher, né? Esse capítulo da história da medicina e da oncologia também é muito semelhante com o que aconteceu na descoberta do raio-x, em que a esposa do William Röntgen foi utilizada, né, para se confirmar a descoberta do raio-x, né? Isso é a famosa mão da Ana Berta, né? Também mais ou menos nessa época, final do século XIX, início do século XX. George Papanicolaou, então, utilizou-se da sua esposa para confirmar, né, essa descoberta dele das células do colo uterino terem um comportamento, né, em que ele poderia prever quando que aquela mulher entraria num ciclo ovulatório, auxiliando assim, né, no controle da natalidade. Só que na época era feito o método de tabelinha, né? Então era muito mais fácil do que estar fazendo toda a coleta do colo uterino todo dia para prever. Isso caiu em desuso. No entanto, ele não desistiu, né? E aí ele pensou, bom, se eu consigo prever, né, o estado ovulatório de uma mulher baseado na transformação celular do colo uterino, será que eu não consigo analisar a transformação celular a ponto de prever quando que aquela célula vai se transformar numa célula neoplásica? E ele confirmou isso num subgrupo de pacientes e publicou isso quase 30 anos depois, em 1948, que sim, que a gente poderia ter uma análise precoce de quando um câncer iria surgir no colo uterino. 4 anos depois, ele convenceu, só que na época era muito mais fácil fazer biópsia, porque ficar fazendo, né, raspado toda hora se quando queria o diagnóstico falar em biopsia. Esse foi o argumento na época, né? Só que ele lutou contra esse argumento, dizendo que ele queria redirecionar essa pesquisa a ponto de tentar fazer o diagnóstico precoce, para que sim pudesse ser feito um tratamento de uma doença mais inicial e
talvez aumentar a chance de cura. Em 1952, ele convenceu o Instituto Nacional do Câncer americano, também conhecido como NCI, a fazer um estudo mais bem desenhado, bem elaborado, né? E aí sim, nessa época, foi feita uma análise de 150 mil mulheres. E aí ficou provado. 4 anos depois de estudo, né, em 1956 foi publicado essa análise e se confirmou que sim, que esse método poderia ser passivo aí de prever doença mais agressiva, aumentando as chances de cura. Tá? No Brasil, esse método foi testado num grupo populacional em 1995 e só 7 anos depois, num programa em conjunto do Instituto Nacional do Câncer e do Ministério da Saúde, num programa chamado Viva Mulher, que começou a se difundir mais esse exame, né, chamado carinhosamente em homenagem a George Papa Nicolau como Papa Nicolau. Aqui cabe lembrar que é um exame, embora por muito tempo se passou a ser nominado como preventivo, né? Ele não é um exame que previne, tá? É um exame que diagnostica ou tenta diagnosticar formas precoces da doença, que é muito importante porque aumenta a chance de cura, né? Mas a única coisa que cura, ou as duas únicas coisas que se previne, desculpa, é evitar entrar em contato com o vírus, que está como causa base aí dessa doença, né? Ou agora, né, também, uma coisa não dissocia da outra, né? Tem que prevenir também da forma com sexo seguro, tá? E também a vacina que é disponibilizada na rede pública de saúde, né, para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. Tá? Existe o benefício também de fazer a vacina para adultos jovens fora dessa faixa etária, só que daí não é disponibilizado na rede pública. Bom, então aí está o momento curiosidade de hoje, né, da oncologia, falando do George Papa Nicolau, em que esse serzinho aqui fez parte dos estudos iniciais, né, e foi importante, né, um coadjuvante aí que não está nos rodapés aí de agradecimento, né? Eu fiquei devendo esse capítulo da aula da história da oncologia para os meus alunos, né? E coincidiu agora com esse período de quarentena, né, que a gente está fazendo o homeschool, né? E então matei 2 coelhos com uma cajadada aí, né? Fiz esse momento de curiosidade da medicina e da oncologia e também aí complemento a aula de história da oncologia para os meus alunos. Até o próximo capítulo, então. Até breve. Tchau, tchau.